Então, primeira pergunta, né? Ixi, aqui ficou em inglês mesmo. Se a empresa tem um compromisso público em relação aos seguintes princípios de direitos trabalhistas, né? E aí voltam, então, os princípios. Gente, deixa eu só fechar a porta aqui rapidinho. Então, a gente está falando aqui, né, daqueles princípios que a gente já comentou. Liberdade de associação, trabalho forçado, trabalho infantil, obrigação de não discriminação, saúde e segurança no ambiente de trabalho e condições, em geral, do ambiente de trabalho. E aí, a gente tem, então, essas diferentes possibilidades. Então, se não tem uma política e não tem plano de desenvolver, se não tem, mas vai desenvolver nos próximos 2 anos, vocês vão observar que as mesmas opções, né, de resposta, de alternativas que a gente tinha lá em direitos humanos. No Brasil, a gente vai ter algumas coisas que são obrigatórias por lei, né? Então, vocês também vão observar, e aí enfim, me corrija se eu estiver errada, Gabi, mas que a COP, ela é um documento único, né, para o mundo inteiro. Então, talvez algumas coisas podem parecer para vocês que não faça 100% de sentido, porque é algo que já é mandatório por lei, mas lembrem-se que a legislação trabalhista não é a mesma no mundo inteiro. Então, a gente tem questões que podem ser óbvias e obrigatórias para nós, mas que em outros países, onde não existe uma legislação trabalhista tão detalhada, né, ou tão consolidada, que isso faça sentido de estar aí. Então, aqui é sobre qual é a forma de compromisso que a empresa tem em relação a esses princípios trabalhistas. Exatamente, Tainá. O nosso formulário da comunicação de progresso ele é internacional. Então, todas as empresas que fazem parte do Pacto Global a nível mundial vão responder essas mesmas questões. Então, às vezes, pode não ser aplicável ou pode ser algo muito básico para a gente a nível Brasil, até nas atividades das plataformas, a gente está sempre bem avançado nos temas, mas é um padrão internacional. E só trazendo esse ponto também, Tainá, até 2022 era possível responder no modo básico, ativo, avançado, e a partir do ano que vem é um questionário único padrão para todas as empresas. Bom, aí, entrando um pouquinho, né, no detalhe dessa pergunta da política relacionada aos direitos trabalhistas, aos princípios, né, relacionados à parte de labor, a gente tem aqui qual é a orientação, né, a qualidade daquele compromisso, como a gente conversou também para direitos humanos, ou seja, se está alinhada às melhores práticas relacionadas ao trabalho internacionais, notadamente aqui a gente está falando das diretrizes da OIT, se essa política, né, se essas políticas estão públicas, se foram aprovadas no mais alto nível da liderança, se aplica a toda a operação própria e também a cadeia, né, de fornecedores, se foi desenvolvida em consulta com os trabalhadores e suas representações sindicais, e se foi desenvolvida com experts internos e externos, né? Então, mesma lógica que também, lembrando de novo, gente, todas essas perguntas estão alinhadas aos princípios orientadores de direitos humanos da ONU, então, para empresas. Então, vocês vão ver, por exemplo, quem aqui participou da trilha de direitos humanos que a gente conduziu aqui na plataforma de ação pelos direitos humanos, a gente tem perguntas muito similares, né? Por quê? Porque o nosso questionário de autoavaliação, ele é realizado também com base nos princípios orientadores. E é isso que a gente quer avaliar, o nível de aderência das empresas aos princípios orientadores. E os princípios orientadores, eles se aplicam aos diversos tipos de direitos humanos englobados e trabalhados em toda a nossa Agenda 2030. Então, a gente pode fazer essa mesma pergunta para todas as áreas de direitos humanos, para a água, para clima, para o meio ambiente, para infância, proteção da infância, igualdade de gênero, igualdade étnico-racial, salário, enfim. Tudo isso está englobado também dentro dos princípios orientadores da ONU. Então,
Vocês vão ver que parece, às vezes, que fica uma coisa repetitiva, mas, na verdade, são formas de se olhar no detalhe para temas mais sensíveis e selecionados aqui dentro desses 4 grandes pilares com que o pacto trabalha. Então, direitos humanos, trabalho, anticorrupção, governança e meio ambiente e clima. Ainda nesse ponto específico, né, do compromisso, a gente vai olhar se essa política da empresa, né, ponto a ponto, então liberdade de associação, meio ambiente e segurança do trabalho e todos os outros, igualdade de gênero e todos os outros que a gente já viu, né, o que tipo, no mérito, né, na qualidade desse tópico, ele está estruturado, né? Porque é possível, eu diria até, é provável que a empresa vá ter, por exemplo, uma política super sólida na área de segurança do trabalho, que é um tema muito consolidado nas práticas organizacionais brasileiras, inclusive porque tem uma legislação já antiga, atualizada, com NRs bem explicativas e detalhadas, com uma atuação super forte do Ministério Público do Trabalho, assim por diante, e talvez não tenha essa mesma profundidade e desenvolvimento em outras áreas que não sejam tão detalhadas ou englobadas pela nossa legislação, como, por exemplo, igualdade de gênero, né? Então, cada uma dessas perguntas vai ter um aprofundamento aí, né? Desculpem, cada um desses temas vai ter uma pergunta aprofundando aí qual é a qualidade, né, e visibilidade dessa política.